amigos, de volta aqui pela Escola do Concurseiro com o nosso curso de matemática para a Polícia Militar e já estamos aqui na aula 2, onde nós vamos trabalhar com números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades, assim como está no edital do concurso, tá? Obviamente, eu volto a dizer, a gente não precisa trabalhar com cada conteúdo, com cada minúcia relacionada ao que está no edital. É um curso objetivo, a gente procura trabalhar realmente aquilo que cai, até para você não ficar perdendo tempo com algumas coisinhas do edital que dificilmente cai, quase sempre não cai, tá? Embora, eu volto a dizer, durante a solução de diversas questões, nós vamos ver praticamente tudo o que está no edital, tudo bem? Nessa aula 2, uma aula muito importante, com uma questão de concurso público muito interessante para ser resolvida, tá? Uma questão que realmente trabalha com muito disso aqui, de números fracionários, de números racionais, e vai ser importante para você. Vamos lá? Bom, números racionais, frações, números decimais e dízimas periódicas. Eu quero te falar uma coisa interessante. Esse é o tipo de conteúdo em que a gente prefere mostrar para você pouca teoria e mais prática, tá? Mais prática. Por isso, vai ser uma aula rápida, não é uma aula tão demorada, porque a gente vai mostrar para você do que se trata, tá? E depois empregar em questões. O objetivo desse curso é aprender a fazer fazendo, tá bom? Vamos lá então. Bom, frações com denominadores iguais. A gente vai falar de soma e subtração de fração. Revisar rapidinho esse tipo de coisa, que eu tenho certeza que você já viu em sua vida, né? Vamos lá? Olha aqui, eu coloquei aqui algumas operaçõezinhas para serem feitas. Na número 1, nós temos 2/3 mais 4/3, que vai cumprir isso aqui. Frações com denominadores iguais. Pessoal, ora, se os denominadores são iguais, basta você simplesmente conservar o denominador, ok? Quem é o denominador? 3. São iguais, tá vendo? São iguais, então eu conservo o denominador e somo os numeradores. 2 mais 4, 6. 6/3, ok? Aí você deve estar pensando assim, professor, é só isso? Sim, é só isso. Porém, cuidado. Cuidado com o resultado na prova. Muita gente boa erra isso aqui. De repente, o aluno o candidato faz a operação, aí dá 6/3. Mas ele observa nas alternativas que não tem 6/3. Por que não? Por alguns motivos. Primeiro motivo, o examinador pode cobrar a simplificação disso aqui. Que vamos fazer agora, a simplificação, ok? Ou a divisão, né? 6 dividido por 3, todo numerador divide o denominador, tudo bem? 6 dividido por 3, 2. Você pode, no edital, na prova, numa das alternativas, não ter 6 dividido por 3. Você pode ter o número 2, ok? E também, porque além disso, além da questão da simplificação, você pode ter o número de forma fracionária, de forma decimal. No caso de 2, vai dar um número inteiro. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui, se eu tivesse 2 dividido por 3, daria 2 dividido por 3, daria uma dízima, que a gente vai trabalhar aqui. Então, você pode ter o número escrito de forma inteira, de forma fracionária, ok? Você pode ter o número escrito de forma decimal, inclusive com dízima, que veremos aqui o que é, tá, pessoal? Então, atente para esses detalhes, tá? Esses detalhes objetivos que a gente mostra para você, e eu quero dizer para você o seguinte, que geralmente o conteúdo é fácil, é tranquilo. O que você precisa se lembrar é da aplicação prática dele, é isso que a gente tenta te ajudar aqui, tá? Então, muito bem. Suponha que na resposta você não tenha 6/3, 6/3. Então, você simplifica ou divide para ver, né? Bom, eu posso simplificar aqui? Posso. Eu posso já dividir, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou posso simplificar. O 3 é divisível por 3, o 6 também. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. Então, você precisa verificar até onde
a questão da prova levou aquela fração, tá bom? Fique ligado nisso. Ok, então frações com denominadores iguais já mostramos. E quando as frações têm os denominadores diferentes? É o caso da questão 2 aqui. E quando o denominador é diferente? Temos aqui numeradores, o 2 e o 4, denominadores 3 e 8. Neste caso, você precisa tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Nós teremos uma aula aqui somente sobre MMC. Ah, professor Jusilândio, não acredito. A escola do concurseiro vai dar uma aula só sobre MMC? MMC é muito fácil. Espere e você vai ver. Tem algo que você não sabe. Provavelmente não sabe. Olha, as questões de concursos para PM, Polícia Militar, também para a Polícia Civil, costumam trazer muitos problemas que são facilmente resolvidos com a aplicação do MMC. Ou seja, a gente não vai usar o MMC apenas para resolver frações, tá, gente? O conceito de MMC, de mínimo múltiplo comum, nos ajuda a solucionar diversos problemas matemáticos. É sério! Problemas que, claro, podem ser resolvidos também com outros recursos. Recursos mais complicados, mais difíceis. Tem gente que vai perder 20 minutos numa questão que pode ser resolvida com a aplicação do MMC em 2 minutos. Tá bom? Esta é a grande vantagem da escola do concurseiro. Levar para você o conteúdo preparado, mastigado, mas que incita, que mexe, ok? No seu cérebro e faz você pensar, ok? Vamos lá, então, aguente firme. Isso, eu sei que você está esperando uma complicação maior, que está muito simples no início. E eu estou preocupado com isso, em mostrar para você que é importante você ter a humildade de se preocupar com esse conteúdo pequeno. Então, nessas 2 aulas, a 1 e a 2, essa é a segunda aula, eu estou conversando um pouquinho demais, tudo bem? Isso não é comum, para que você entenda o funcionamento do curso. A partir da aula 3, a gente vai ser ainda mais objetivo, tá? Vamos lá? Então, eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Eu vou aplicar o MMC. Aqui eu vou aplicar sem te explicar, porque nós teremos uma aula sobre MMC, tudo bem? A gente vai aplicar sem te explicar. MMC de 3 e de 8, eu preciso pôr o MMC aqui, olha. Ó, eu coloco aqui 3, coloco 8. Calculando MMC, vou separar aqui dessa questão, para não atrapalhar. MMC de 3 e de 8. Bom, vou ver se alguém é divisível por 2. O 3 não é, o 8 é. 8 dividido por 2 dá 4. Conservo o 3 aqui. Alguém ainda é por 2? Sim, o 4 por 2. 4 por 2 dá 2. Conservo o 3 aqui. Alguém ainda é por 2? Sim, o próprio 2. 2 por 2 dá 1. Conservo o 3 aqui. Ninguém mais é por 2, mas é por 3, que é o 3. 3 por 3 dá 1, ok? Então fiquei aqui. 2 vezes 2, ó, eu multiplico todos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 ao cubo vezes 3. Né? 2 ao cubo dá 8. Vezes 3, 24. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 dá 24. Ah, professor, é só multiplicar 3 vezes 8. Nem sempre, tá? Nem sempre. Quase sempre, mas nem sempre. Falaremos disso lá na aula sobre MMC. Tudo bem? Agora sim, eu tenho um denominador comum a essas 2 frações, que é o mínimo múltiplo comum. Né? Dentre o conjunto de múltiplos de 3 e de 8, dos múltiplos comuns, o menor deles, que é o 24. A gente vai ver isso aí lá na aula de MMC, pode ficar tranquilo. Por enquanto, apenas aplique. Aí eu divido. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. Mais 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 4, 12. É igual. 16 mais 12 vai dar 28. Então, 28 sobre 24. Obviamente, pessoal, eu posso simplificar aqui o 28 com o 24. Não parou por aí. Muitas vezes a questão pode trazer a alternativa com essa fração aqui. 28 sobre 24. Mas dá para simplificar ainda? Claro que dá, né? Eu acho que não está no ângulo de visão aí, não é, meu câmera? Eu vou colocar aqui para você, ó, 28 sobre 24, né? O resultado está aqui, ó.
28 sobre 24, tudo bem? E esse 28 sobre 24, ele pode ser simplificado, óbvio, eu posso simplificar, tá? A gente não vai se preocupar tanto com isso agora, mas eu posso simplificar. Mas eu poderia também simplificar, já que nessa aula a gente fala também de simplificação, simplificar aqui, antes mesmo de fazer a multiplicação, eu já poderia simplificar aqui. Eu poderia simplificar, por exemplo, 4 com 8. Olha, poderia cortar aqui 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, ficaria 1/2. Tudo bem? Interessante? Então, isso você pode fazer aqui. Você pode simplificar o 28 sobre 24, tá? Como eu chegou aqui em 28 sobre 24, você pode simplificar. Pode dividir, por exemplo, aqui, olha, tanto 28 quanto 24 são divisíveis por 4, né? 28 dividido por 4 dá 7. 24 dividido por 4 dá 6, então dá 7 sextos. Você pode fazer a simplificação e chegar em 7 sextos. Mas, se você quiser, vou mostrar algo interessante. Então, a resposta poderia estar em 7 sextos, né? 28 sobre 24, ou a simplificação, que vai dar 7 sextos. Mas você poderia, e isso é importante quando você estiver resolvendo questões na prova, você pode aproveitar para simplificar logo no início, tá? Eu estou falando de simplificação porque a nossa aula aqui, olha, ela trabalha, olha aqui, representação fracionária e decimal, operações de propriedades. Então é importante para a gente falar aqui da simplificação, né? Então, observe, eu posso simplificar já aqui. 4 e 8, tá vendo? 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Aí vai ficar o quê? 2 terços mais 1/2. Agora ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil agora. Porque agora eu tenho... deixa eu apagar aqui. Agora eu tenho aqui, pessoal. Agora eu tenho aqui 3 e 2. Qual o MMC de 3 e 2? Olha, 3 e 2. 2 por 2 dá 1, conservo 3. Esse MMC é óbvio, né? 3 por 3 dá 1. 2 vezes 3, 6. É só multiplicar. Então dá 6. Ora, o que eu faço então? Vamos lá? MMC de 3 de 2 dá 6. Dá 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 sextos. Você viu como ficou mais enxuto? Bem mais tranquilo? Então simplifique o quanto puder no início. Nós vamos fazer isso a partir de agora. Sempre que tiver um trabalho com frações, a gente já vai simplificar no início, tá? Ok, é o caso aqui da questão 3, que é multiplicação de frações, tá? Próximo slide. Multiplicação de frações. Como é que eu faço a multiplicação de fração? Eu posso multiplicar simplesmente, fazer isso aqui, olha. Multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores. E de repente, quem sabe, alguma alternativa da questão da sua prova está pedindo simplesmente assim. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 4, 12. De repente a questão para nisso aí. E você já vê a resposta lá e está 24 sobre 12. Pode ser que a questão não pare por aí e simplifique mais ainda. Eu sei que 24 dividido por 12 dá 2, o resultado dá 2. Tá vendo aí? Mas é muito melhor para você simplificar desde antes. Vou apagar aqui, olha aqui. Então, regra geral da multiplicação de fração. Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. A multiplicação é assim. Olha a diferença. Na adição, depende. Na adição, se os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma os numeradores. Se os denominadores são diferentes, você tira o MMC, o mínimo múltiplo comum, que eu vou mostrar depois numa aula especial sobre isso, e descobriu que o denominador comum é 6, tá? E aí você vai e soma e faz a divisão. 6 por 3 dá 2, vezes 2, 4, mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 é 3. Então, na adição, você tem esse pormenor. Denominadores iguais, você conserva, soma os numeradores. Denominadores diferentes, você tira o MMC, ok? Tudo bem. Na multiplicação, você vai simplesmente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, ok?
simplifique o quanto puder. E na multiplicação, olha que legal. Você pode simplificar na diagonal. Eu posso simplificar, por exemplo, 2 com 4, tá vendo? Ou pode simplificar também de cima para baixo, né? Esse de cima para baixo, na vertical, você pode simplificar tanto na adição quanto na multiplicação sem problema. Vou simplificar na vertical. Eu tenho aqui, ó, o 4 e o 12 são divisíveis, né? O 4 é divisível por 4, todo número é divisível por ele mesmo, e o 12 é divisível por 4. O que é ser divisível? É poder ser dividido por um número e não ter resto, o resto é zero, tudo bem? Então 4 é divisível por 4, 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3, ok? Então eu tenho aqui, ainda dá para simplificar algum? Não. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. Observe que deu o mesmo resultado do que se a gente multiplicasse direto. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 4, 12. 24 sobre 12 deu 2. Tudo bem? Então deu o mesmo resultado, tá vendo? Quanto mais você puder simplificar, melhor. Ok. Mas nós temos também a simplificação de valores, já estou falando a respeito, né? E divisão de frações. É aqui uma questãozinha 4, a gente está passando rapidinho, porque é coisa fácil, e a gente vai ver mais nas questões de concursos, né? Eu tenho aqui 6/3 dividido por 4/5. Olha, aquela simplificação na vertical pode ser usada aqui também, tá? A gente não vai fazer, a gente vai dar uma explicação melhor para você, e a gente pode simplificar no final, mas você pode simplificar aqui. Você pode fazer 6 dividido por 3 dá 2, tudo bem? E dividir o 2 por 4/5. Por questão didática, a gente não vai simplificar agora no início, mas você pode fazer isso, experimente aí, pega uma folha de papel e saia tentando novos recursos, isso é importante para o seu aprendizado. Bom, qual é o básico da divisão de fração? Eu conservo a primeira fração, inverto o sinal, troco a operação, né, e inverto a segunda fração. Vamos lá? 6/3 dividido por 4/5. Eu conservo 6/3, troco o sinal de dividir por multiplicar e inverto a segunda fração. 4/5 ficará o quê? 5/4. Olha que interessante. Eu conservo a primeira, troco o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda. Então 6/3 vezes 5/4. Agora eu efetuo a multiplicação normalmente. Eu posso multiplicar 6 vezes 5, 30. 3 vezes 4, 12. Vai ficar 30 sobre 12, que precisará, olha a reticênciazinha aqui, de simplificação. Eu teria que simplificar aqui, tudo bem? Mas eu posso já simplificar aqui, ó, para não ter problema. Eu sei que posso simplificar o 6 com 3, posso simplificar o 6 com 4, eu já posso simplificar ali, tudo bem? Olha, repetindo, posso multiplicar numeradores, multiplicar denominadores e prosseguir, tudo bem? Vai dar isso aqui, 30 sobre 12, que aí eu posso simplificar. 30 é par, divisível por 2, 12 é divisível por 2, também é par. Eu posso continuar simplificando. Mas o melhor é simplificar antes. Vamos simplificar aqui o 6 com 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Ainda dá para simplificar? Dá, professor. Eu tenho aqui 2 e 4. Ambos são divisíveis por 2. O 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Não há mais nada para simplificar. O que restou para mim aqui? No numerador, restou o 1 e o 5. 1 vezes 5, 5. Vou colocar o resultado aqui embaixo para ficar no seu ângulo de visão. 1 vezes 5, 5. Restaram quem embaixo? O 1 e o 2. 1 vezes 2, 2. Ok? 2. Então, o resultado deu 5 meios. É o que aconteceria se você simplificasse no final, né? Se você tivesse simplesmente multiplicado 6 vezes 5, 30. 3 vezes 4, 12. Daria 30 dozeavos e você iria simplificar no final. Iria dar a mesma coisa, né? Você iria simplificar por 6. 30 por 6 dá 5, 12 por 6 dá 2. Tudo bem? Então, muito provavelmente, o resultado, né, a alternativa correta de uma questão dessa, ela vai estar 5 sobre 2, 5 meios. Mas pode não ser assim.
Professor, como não? Sim. O número pode vir não em sua forma fracionária, mas em sua forma decimal. Sim. Pode ser, por exemplo, 5 dividido por 2. Tudo bem? Você pode ter 5 dividido por 2. E não 5 meios. É isso que eu quero alertar para você. Então, atenção. Vamos aqui para mostrar para você. Então, 1 vezes 5, 5, ok? E 1 vezes 2, 2. Então, o resultado deu 5 meios. Você vai lá nas alternativas A, B, C, D e E, ou A, B, C e D, depende da banca. Você não encontra 5 meios. Ih, agora entrou em parafuso. Calculei, deu 5 meios e não tem 5 meios em nenhuma alternativa. Muito provavelmente, pessoal, não está em forma fracionária. Pode estar em forma decimal. É simples. É simples. A banca pegou o 5, dividiu pelo 2. Olha aqui. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Tá vendo? 1 não dá para dividir por 2. Eu coloco uma vírgula, eu coloco um 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, o resultado, em vez de vir 5 meios, pode vir 2,5, que é a mesma coisa. Tudo bem? Apenas um número representado de forma decimal. Porque, professor, aí é moleza. Aí eu acerto. Eu posso ter o resultado 5 sobre 2, se eu não vejo lá 5 meios em forma fracionária. Mas eu vou ver 2,5, eu já sei que 5 dividido por 2 dá 2,5. Aí é fácil, não é? Mas se você tivesse, por exemplo, 47 sobre 11, e aí? Você teria que dividir. Então é melhor você saber o que deve ser feito nesses momentos do que se achar. Ai, moleza. Nem sempre você vai encontrar números tão fáceis de dividir. Óbvio que 5 sobre 2 dá 2,5, dá 2,5. Vai ficar fácil, né? Mas você pode ter números mais complexos, ok? Então, nós vamos agora ver uma questão interessante. Deixa eu ver aqui se já é a questão. Assim, a gente vai falar primeiro sobre as dízimas. A gente fala sobre as dízimas agora e depois a gente vê uma questão. Vamos lá. Falando sobre dízimas. Dízimas periódicas e fração geratriz. O que é uma dízima periódica? Observe, 1/3, ou seja, a divisão do numerador 1 pelo denominador 3. Quando você divide 1 por 3, você não terá um valor exato. Você terá uma dízima. Vai dar 0,3333 e esse algarismo 3 estará se repetindo infinitamente. Ou seja, a gente chama isso aqui de uma dízima periódica simples. Por que dízima periódica simples? Porque repete um único elemento, um único algarismo. Há casos em que a gente tem dízima periódica composta. Você vai ter uma dízima onde se repetem 2 números. Exemplo, você faz uma divisão e encontra 2, como resultado, 2,45, 45, 45, 45 infinitamente. Então você tem uma dízima periódica não simples, uma dízima periódica composta. E nós temos aqui como exemplo 2 dízimas periódicas simples. A primeira, 1 dividido por 3, que dá 0,3333 e assim por diante. A segunda, 7 dividido por 3, que vai dar 2,333 e assim por diante. Na primeira, 1 sobre 3, eu terei essa dízima, e essa dízima leva a uma fração geratriz. Professor, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz é a fração que vai gerar a dízima. E aí você observa bem e deve estar se perguntando assim, mas professor, se a fração geratriz aqui é 3/9, por que a fração geratriz não foi 1/3? Não seria a fração 1/3 a gerar a dízima 0,3333? Ora, a fração 3/9 também. A fração 3/9 ela é uma fração equivalente à fração 1/3. Ok? Se você multiplicar 1/3 por 3, multiplicar 1 sobre 3, multiplicar o numerador 1 e o denominador 3 por um mesmo número, por exemplo, por 3, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então nós temos uma fração equivalente aqui. Se você dividir 3 por 9, vai dar também 0,333. Afinal, 3/9 são equivalentes
a 1/3. Tudo bem? 3 nonos é uma fração geratriz. Como é que eu gero, né? Vai ficar meio redundante gerar uma fração geratriz. Como é que eu monto, que eu descubro a fração geratriz? Você pega como numerador o algarismo que se repete e como denominador a quantidade de noves, quantas vezes ele se repete. Então aqui eu tenho como numerador o algarismo que se repete, que é o 3. 3 é o numerador. 3 nonos, né? 3 é o numerador. Como denominador, quantos noves, quantas forem as repetições, ok? Então nós sabemos aqui que ele se repete uma vez só, tá vendo? Ah, professor, vai ter várias vezes aqui. Tudo bem, entenda de uma forma mais fácil para você entender a quantidade de algarismos que está se repetindo, ok? Quantos algarismos que se repetem? Um só o 3, né? Na verdade só tem o 3. Então 3 sobre 9, ok? Se eu tivesse 2 elementos se repetindo, eu teria 99, e assim por diante. Mas, professor, do que me interessa uma fração geratriz? Qual é a importância de uma fração geratriz? A gente vai ver melhor isso aí ao longo de diversas questões aí, tá? Na verdade, não são diversas, mas uma ou duas questões a gente vai tratar com uma profundidade maior. E talvez eu não dê o nome de fração geratriz. No momento eu me esqueça de falar isso. Mas você perceberá que o que estamos fazendo é buscando a fração geratriz. E, professor Jusilândio, eu vou ter que aprender isso, sim. Qual é a utilidade disso? Na verdade, você vai usar isso aí diversas vezes. Por exemplo, quando a questão, o resultado do cálculo que você tem dá uma dízima, mas você percebe que a resposta da questão não está em forma decimal. Ela está em forma de fração. O que você vai fazer? Você vai pegar a dízima e transformá-la na fração geratriz, ok? Neste caso aqui, você poderia ter uma questão onde a resposta poderia ser tanto 1/3, quanto a fração equivalente 3 nonos, porque 3 nonos simplificando dá 1/3, né? Como a dízima 0,3333. Pessoal, eu estou batendo nessa tecla porque muita gente boa erra isso na prova, ok? O candidato faz a questão, toda bonitinha tal, e chega ao resultado 1/3. Mas ele não encontra isso lá na alternativa. Na alternativa você pode ter 0,3333 em forma decimal, ou pode ter uma fração equivalente. Então, quando você tem uma fração decimal, um número decimal, que é uma dízima periódica, e aí você precisa transformá-la numa fração geratriz, melhor eu dizer assim, porque você chega a um resultado em número decimal, e que na verdade esse número decimal é uma dízima periódica simples, e você precisa chegar à fração geratriz. Porque a questão pode não estar cobrando no número decimal que você encontrou. Pode estar cobrando em forma de fração. E aí você vai buscar a fração geratriz. Ah, professor, está ficando um pouco mais complicado o curso. É isso mesmo, a gente começa devagarinho e aí vai intensificando um pouco mais. Aqui embaixo, 7/3. Suponha que você fez um cálculo numa questão e chegou ao resultado 2,3333. Você percebe aí que é uma dízima periódica simples, ok? Mas aí, a alternativa da questão pode não estar pedindo número decimal. Ela pode estar pedindo em fração, a fração imprópria 7/3. Por que imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador, tá? Fração imprópria. Ou ainda, isso aqui, pasme, muita gente erra isso. Pode estar pedindo em número misto. Isso aqui é um número misto. Por que misto? Eu tenho uma parte inteira, que é 2, e tenho uma parte fracionária, que são 3 nonos, ok? 2 inteiros e 3 nonos. Esse número misto, 2 inteiros e 3 nonos, eu posso transformar numa fração imprópria, que vai dar justamente 7/3. Como, professor? Você multiplica a parte inteira vezes o denominador, depois soma mais o numerador. Então você vai criar o numerador. O denominador continua. Como assim? 2 vezes 9, 18. 18 mais 3, 21. Então, vai dar 21 sobre 9. 21 nonos. 21 nonos, quando você simplificar, darão 7/3, ok? A gente vai
À medida que a gente for avançando, fazendo questões, eu vou abordar isso aqui de novo para você. Então, como eu disse, nessa aula a gente está dando um panorama sobre números racionais, frações, e a gente não vai perder muito tempo com isso aqui. Não seria perder, né, mas passar muito tempo com isso, porque ao longo das diversas questões de concurso que vamos resolver aqui, nós vamos repetir demais, isso vai ser muito repetido. Vamos então à nossa questão dessa aula, questão da VUNESP, soldado da Polícia Militar, salvo engano do estado de São Paulo, em 2014. Olha que interessante. João recebeu, eu vou lendo enquanto apago aqui, você pode ir lendo comigo. João recebeu um prêmio em dinheiro por ter alcançado a sua meta de vendas na empresa onde trabalha. Olha que legal, você sabe muito bem que vendedores geralmente estão tentando cumprir metas, e quando eles cumprem as metas, as empresas geralmente pagam para eles um prêmio. Qual era o prêmio de João? É isso que a questão quer saber. Então vamos ler. Sabendo que o valor do prêmio recebido corresponde a 1/3 do seu salário líquido e que o valor total, salário líquido mais prêmio, recebido por João, foi igual a 3.600, é correto afirmar que o valor do prêmio era. Questão tranquila, mas uma questão muito inteligente, né? Vamos repetir? João recebeu um prêmio em dinheiro por ter alcançado a sua meta de vendas na empresa onde trabalha. Sabendo que o valor do prêmio recebido corresponde a 1/3 do seu salário líquido e que o valor total, salário líquido mais prêmio recebido por João, foi igual a 3.600, é correto afirmar que o valor do prêmio era. É o mesmo que perguntar assim, qual o valor do prêmio? Qual o valor do prêmio, né? Sabendo que somando o salário líquido mais o prêmio, vai dar 3.600. O que a gente vai fazer? Salário líquido a gente vai chamar de SL, né? Então eu tenho aqui salário líquido mais o prêmio, vou chamar de P por enquanto. Salário líquido mais o prêmio é igual a 3.600. 3.600. Na verdade, já vamos trabalhar aqui com uma equaçãozinha, né? A gente vai estar trabalhando com os números, mas também trabalhando um pouquinho de equação. É até bom porque teremos uma ou duas aulas somente sobre equação, e a gente já vai se preparando aqui para quando chegar lá você aprender melhor. Ok, então, salário líquido mais prêmio é igual a 3.600. E ele quer saber qual é o valor do prêmio. Ora, eu sei que o prêmio corresponde a 1/3 do salário líquido. Então eu posso substituir esse P, esse prêmio aqui, por 1/3 do salário líquido. 1/3 de SL, tá bom? Então, como é que eu calculo 1/3 de um valor qualquer? Eu multiplico 1/3 vezes esse valor qualquer. Como é que eu calculo 2/5, dando exemplo aqui, 2/5 de 600? 2/5 vezes 600 e assim por diante. Sempre que você estiver retirando ou calculando uma fração de um valor qualquer, basta você multiplicar essa fração por esse valor qualquer. Então, a questão me diz que a soma do salário líquido mais o prêmio dá 3.600. E a questão me diz que o prêmio equivale a 1/3 do salário líquido. O prêmio é 1/3 de SL, 1/3 vezes SL. Eu posso dizer então o seguinte, eu posso refazer essa pequena equação assim, olha, salário líquido mais 1/3 do salário líquido, 1/3 vezes SL, né? É igual a 3.600. Repetindo, SL, salário líquido, mais o prêmio, que é 1/3 de SL, é igual a 3.600. Qual o valor do salário líquido? Então nós vamos primeiro aqui, com essa pequena equação, encontrar o valor do salário líquido, encontrar o valor do SL, né? Salário líquido. Após encontrar o valor do salário líquido, nós vamos tirar 1/3 dele e simplesmente encontrar o valor do prêmio. Ok? Mais uma vez, para ver se você entendeu. A questão está me dizendo que salário líquido mais prêmio é igual a 3.600. Tudo bem. Como eu sei que o prêmio equivale a 1/3 do salário líquido, eu posso montar a minha equação assim, substituindo P, prêmio, por 1/3 de SL, 1/3 do salário líquido. Eu digo,
salário líquido mais um terço dele mesmo, salário líquido mais um terço do salário líquido, é igual a 3.600. O que eu faço aqui? Olha, vamos raciocinar. Eu tenho um número 1 aqui que não se escreve. Isso aqui é um salário líquido. Ora, o que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho aqui um salário líquido mais um terço dele mesmo. Ou seja, eu tenho 1 mais um terço do salário líquido. Ô, professor, está ficando complicado, fique tranquilo. Entendeu? Eu tenho aqui, vou fazer aqui separadamente esse cálculo para você. Eu tenho 1 mais um terço. Olha a soma de fração que nós aprendemos, né? Nós aprendemos lá atrás, né? Eu tenho 1 mais um terço. Eu tenho um salário líquido mais um terço do salário líquido. Quanto é que dá? É só eu somar 1 mais um terço. Aqui embaixo eu tenho um que não se escreve com o denominador. O que eu vou fazer então? Eu tenho aqui uma soma, uma adição de fração com denominadores diferentes. Diferentes, professor? Sim, eu tenho aqui 1 e aqui eu tenho 3. Qual é o MMC de 3 e de 1? É 3. MMC de qualquer número. E a unidade é esse número, é qualquer número. Ok? Então, MMC de 1 e de 3 será 3. Tudo bem? Vamos lá? Vamos calcular essa soma aqui, 1 mais um terço. Então, 3 dividido por 1 que não se escreve dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 multiplicado pelo numerador 1, né, vai dar 1. Então, 3 por 3 dá 1 vezes 1, 1. É igual, dá para fazer até de cabeça, né? 3 mais 1 dá 4 sobre 3. Então, o resultado dá 4 sobre 3, 4 terços. 1 terço, desculpe, 1 mais 1 terço, 1 mais 1 terço dá 4 terços. Como assim, professor? Você tem um inteiro, né? Eu vou apelar aqui para a barra de chocolate. Desculpe aí quem está muito avançado, é porque nessas primeiras aulas a gente tem realmente essa preocupação de que todos consigam nos entender, tá bom? Eu tenho uma barra de chocolate dividida em 3 partes. Mas aí eu tomo o inteiro, a barra toda, e tomo mais 1 terço de uma outra barra. Ora, quanto eu vou ter? 4 terços. 3 terços de uma barra inteira, mais 1 terço de uma segunda barra. 4 terços, é óbvio, né? Óbvio. 4 terços. Então, um salário líquido mais 1 terço de salário líquido serão o quê? 4 terços de salário líquido. 4 terços de SL. Repetindo, um SL mais 1 terço de SL, 4 terços de SL. É igual a 3.600. Ok? 4 terços de SL é igual a 3.600. 4 terços do salário líquido é igual a 3.600. Muito bem. O que eu faço agora? Eu tenho aqui 4 terços multiplicando SL. Eu posso passá-lo para o segundo membro da equação, né? O sinal de igual divide, do lado esquerdo o primeiro membro, lado direito o segundo membro. Então eu pego 4 terços que estão aqui multiplicando SL, tem um sinalzinho de multiplicar que a gente não precisa escrever aqui, e passo para o segundo membro dividindo. Ou seja, eu pego 4 terços daqui e passo aqui embaixo de 3.600. Vai ficar assim, ó. SL é igual a 3.600 dividido por 4 terços. Olha que legal. SL é igual a 3.600 dividido por 4 terços. Ok? Vamos... Então vai ficar como aqui? Como é que vai ficar aqui? SL vai ser igual. Bom, lembra da divisão de frações? Eu tenho aqui uma divisão de fração. Eu tenho 3.600 dividido por 4 terços. O que eu faço? Eu conservo a primeira fração, que é 3.600, ok? Troco o sinal de dividir, a gente sabe que esse travessão aqui, ele diz que é o numerador dividido pelo denominador, ok? Então, eu mantenho 3.600, ok? Troco o sinal de dividir para multiplicar, ok? E inverto a segunda fração. Ficará 3.600 vezes 3 quartos. 3 quartos. 3.600 vezes 3 quartos, ok? Agora, dá para simplificar? Dá sim. Eu posso simplificar o 4 com 3.600, porque eu sei que 3.600 termina em 00, tá vendo? Se termina em 00, é divisível por 4. E eu tenho 4 aqui. Então, 4 por 4 dá 1.
3.600 por 4. Ih, professor, ficou difícil. Não. A gente sabe que 36 por 4 dá 9, não é isso? 4 vezes 9, 36. Só pôr os 2 zeros na frente. Então vai dar 900, né? Eu tenho aqui 4 por 4 dá 1. 36 dividido por 4, 3.600 dividido por 4 dá 900. Então como é que ficou? 900 vezes 3, que é igual, vou puxar para cá, 900 vezes 3, 3 vezes 9, 27, 2.700. Ou seja, então, o salário líquido, ele é igual a 2.700. Depois você pode rever a aula, pode repetir a aula, pare, dê pausa, tente fazer sozinho, tudo bem? Então, SL é igual a 2.700. Eu cheguei a esse resultado, mas não responde a minha questão. Que a questão está pedindo qual é o valor do prêmio. Olha, o que eu sei sobre o prêmio? Eu sei que ele é 1/3 de SL. Ele é 1/3 do salário mínimo, do salário líquido, né? E o salário líquido deu 2.700 em nosso cálculo. Como é que eu calculo 1/3 de 2.700? Eu multiplico 1/3 por 2.700. Então vai ficar como? 1/3, né? O prêmio, eu vou chamar de P. O prêmio é igual a 1/3 de 2.700, ou seja, 1/3 vezes 2.700. O prêmio é igual a 1/3 do salário líquido, que deu 2.700 salário líquido. Então, como é que eu calculo 1/3 vezes 2.700? Dá para simplificar? Dá. Você pode dividir, pessoal. Você vai lá, olha, 1 vezes 2.700, 2.700. 3 vezes 1 que não se escreve, 3. 2.700 dividido por 3, ok? Ou você pode fazer assim, olha. Eu posso simplificar que eu sei que 27 é divisível por 3, que dá 9. Né? Então, 3 por 3 dá 1. 27 por 3 dá 9. Como eu tenho 2 zeros, né? Coloco aqui. Deu 900, tá vendo? Então, o prêmio é igual a 1 vezes 900, 900. Que é a letra A. Resposta letra A. Questão tranquila, mas é bom que você refaça para você pegar essa habilidade de montar o problema, tá bom? Interpretar o enunciado e montar o problema. Uma questão dessa, depois de você treinar realmente, assistir essa aula de novo, eu tenho certeza que você estará habilitado a resolvê-la em 1 minuto no máximo e ganhar tempo na prova. Ok, pessoal? Espero que você esteja gostando do nosso curso, tá? Espero que você continue assistindo e aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!